con la programación de ponencias, vamos a presentar al doctor Gerson Pereira, representante del hermano país de Brasil. ¿Quién es el doctor Gerson Pereira? Tiene estudios en ingeniería electrónica con énfasis en mecatrónica, maestría en pedagogía, posgrado en gestión de proyectos, doctorado en psicología cognitiva y conductual, docente de cursos como análisis de negocio y modelo de procesos, gerencia de proyectos, gestión del cambio. Actualmente ocupa el cargo en Delta FIR como gerente del Departamento de Inteligencia de Mercado, ombudsman y gerente del Sistema de Gestión de Calidad. También es gerente general de la empresa GSP IJ, relacionado al rubro de tecnología de servicios. En esta mañana tenemos el privilegio de contar con su participación para que nos ilustre con un tema importante. ¿Por qué es importante que las empresas hoy en día tengan presente los aspectos de un modelo VUCA? ¿Qué sucede si las empresas no migran de VUCA a BANI? El tema del día de hoy es gestión ágil del cambio. De VUCA a BANI, ¿hacia dónde vamos de todos modos? Adelante, doctor Gerson, con su importante participación. Bom dia a todos. É uma satisfação muito grande estar participando novamente. Tive a felicidade de participar do congresso em novembro do ano passado, com o tema de gestão de planejamento estratégico, né? Então, vai ser interessante poder apresentar a todos um pouco sobre a gestão ágil, né? Na mudança dos mundos que a gente está vivendo hoje. Eu compartilhei a minha tela, vocês estão conseguindo visualizar? Então, como eu estava dizendo, eu vou contextualizar um pouco a apresentação de hoje com relação à parte de gestão de mudança ágil, né? Mostrando um cenário em qual, globalizadamente, nós estamos do mundo VUCA para onde nós estamos no mundo BANI, né? As diferenças desses cenários mundiais para que a gente consiga entender. Mais do que uma apresentação, a qual eu vou procurar ser o mais breve possível, é importante nós trocarmos algumas ideias, né, após essa apresentação, a gente se questionar, buscar inovar sempre a forma como a gente vê o mundo e como que podemos fazer deste um lugar melhor. Precisamos também ver que a nossa vida pessoal, a mudança da nossa vida impacta na nossa vida profissional e vice-versa. Então, para a gente falar em gestão de mudanças, ainda mais para sermos ágeis, a gente precisa desta pequena contextualização. Informações sobre VUCA, sobre BANI, nós temos muito material, um material muito rico hoje que já está disponível na internet, né? Então, como é que o que a gente precisa saber, entender um pouco do mundo VUCA e do mundo BANI para a gente poder planejar e fazer as nossas gestões de mudanças ágeis, né? Bom, a sigla VUCA foi criada para retratar um ambiente em que se vivia até pouco tempo atrás, né? É um acrônimo que vem do inglês e é composto por 4 características marcantes da nossa sociedade, né? Que até então nós tínhamos, que era a volatilidade, a incerteza, a complexidade e a ambiguidade, né? Essa sigla, esse acrônimo VUCA, foi criada lá no final da década de 90, pós a Guerra Fria, pela Escola Militar dos Estados Unidos, para poder explicar um pouco do cenário, né, do mundo, né, do que ia acontecer no mundo pós essa Guerra Fria. O mundo VUCA é um conceito que compreende um contexto que era atual, né, como eu disse há pouco tempo atrás, de incertezas, de ambiguidades. Sendo assim, os negócios que conseguem se ajustar, que conseguiam se ajustar àquele cenário por meio de mudanças de processos inovadores e disruptivos, ganhavam mais destaque a nível de competitividade, né? Buscando um crescimento de forma ágil.
O conceito VUCA era para preparar as empresas a lidarem com as mudanças e as incertezas do cenário mundial, né? Tudo aquilo que fugia da rotina do trabalho. Sendo assim, a melhor forma que a gente tinha de mudar com a volatilidade era o uso de ferramentas de gestão de pessoas e de processos. O principal efeito do mundo VUCA nas empresas foi a dificuldade para se planejar diante das constantes mudanças de cenários. Então, as organizações podiam enfrentar obstáculos de diferentes contextos, mas o paradigma do mundo VUCA representava para a alta liderança, alta gestão, uma necessidade de consciência sobre todas as forças internas e externas que afetavam uma gestão organizacional, as estratégias dos negócios, os desafios que se apresentam no dia a dia, né? Já partindo para o mundo BUNny, né, que é um outro acrônimo formado, né, pelas palavras que trazem para a gente a fragilidade, né, frágil, a ansiedade, né, ser ansioso, a ser não linear e incompreensível, descreve mais o nosso cenário atual pós-pandemia do Covid. Né? Então, ou seja, o mundo BUNny foi criado por um antropólogo Jamais Cássio, que é considerado, né, uma evolução natural do mundo VUCA e reflete a realidade das sociedades hoje globalizadas pós-pandemia. Nós nunca tivemos tantas pessoas, tantas empresas vivendo de uma forma muito ansiosa, né? E principalmente, né, preocupada com a fragilidade do mundo em que a gente está vivendo, né? E a fragilidade eu vou contextualizar justamente apresentando para vocês um cenário de mudança, de comparativo do que era o VUCA e do que é o BUNny, tá? Então a gente sai do mundo VUCA, onde o mundo VUCA perdeu o significado descritivo, se tornou inadequado para a realidade atual, e o mundo BUNny ele nos facilita a ver novas perspectivas, descrever a situação atual em que nos encontramos e o estado emocional e as conexões casuais, certo? Então essa é uma pequena evolução que a gente tem do mundo VUCA para o mundo BUNny. O que isso traz de mudanças nesses cenários, né? O que isso trouxe de mudanças? Então, a gente tem, apesar de a gente ter o mesmo propósito, né, do mundo VUCA, a terminologia BUNny apresenta uma evolução. O que é essa evolução? Saímos justamente do fim da Guerra Fria, né, que era quando o mundo VUCA foi criado, para o mundo BUNny, que é as crises sanitárias e ambientais, né, de um mundo conectado globalizado. Justamente o que a gente viu que acontece com a pandemia, com o Covid, e agora nós estamos vendo com a crise que está iniciando da varíola vindo dos macacos, né? Então, de onde é que a gente sai do cenário 2? Um cenário volátil, de transformações rápidas, né? Por um mundo mais frágil de relações comerciais e sociais mais sensíveis, né? Então, nós temos o exemplo justamente aí da guerra, agora da guerra da Ucrânia e principalmente do mundo interconectado através das redes sociais e suas fake news, né? As empresas, né, eram na época no mundo VUCA, estavam incertas quanto ao futuro e hoje as pessoas e as empresas estão ansiosas com a perspectiva do futuro, né? Então, além da incerteza, tem mais a ansiedade, ou seja, não sabemos o que vai acontecer, quais são as novas mudanças, o que de fato vai mudar, né? Vai melhorar, vai piorar, então isso deixa todos muito, muito ansiosos, né? O mundo, então, ele era complexo e com muitas camadas, e hoje os sistemas tecnológicos, biológicos, operam de forma não programada, ou seja, nós estamos perdendo um pouco o controle sobre as coisas, né? Ou seja, o mundo tecnológico, né, as informações interconectadas que visam facilitar justamente as informações, está se perdendo o controle, né? A gente vê dioturnamente fake news se espalhando, né, em aplicativos e redes sociais e já não sabemos mais, muitas vezes, a informação, se ela é verídica, se ela é verdade
ou se de fato ela não é verdade. E biologicamente são as mudanças, são as mutações que nós temos que causam as pandemias globais, né? Quinto, as tomadas de decisões, então, no mundo vivo, elas eram ambíguas, né? E hoje as múltiplas fontes de informação nos deixaram num mundo um pouco mais incompreensível. Então, ou seja, é muita informação ao mesmo tempo, o que gera alguma incompreensão para auxiliar nas tomadas de decisões. A leitura do mundo VUCA tornou-se ultrapassada para a realidade atual e o mundo BANI hoje permite novas perspectivas que descrevem a nossa situação casual e emocional. Tá? Mas o que mudou, de fato, desses dois cenários? Antes de responder essa questão, é importante a gente destacar que ambos os termos foram criados com o objetivo de facilitar a compreensão sobre a realidade que a gente vive, tendo como base as mudanças mais significativas que acompanham as transições pelas quais a humanidade passa, buscando uma forma de olharmos por uma outra ótica. Isso, né, é o início para que podemos começar a identificar as necessidades de mudança e como que iremos responder de forma ágil e eficaz com relação a essas mudanças, né? Lembrando que agilidade não é a mesma coisa que velocidade, que rapidez. Precisamos ser ágeis, efetivos, assertivos. Enquanto estão preocupados em ser rápidos, muitas vezes não somos assertivos, né? Podemos fazer algo de forma rápida, mas erradamente. Então, temos que ser ágeis para sermos assertivos. Então, da Guerra Fria à pandemia do Covid-19, entre diversos pontos, as relações interpessoais e as de trabalhos foram afetadas. É preciso sabermos como que a gente vai se preparar, né, como que a gente vai enfrentar de maneira mais adequada cada uma das situações que vem se apresentando. Então, de um mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo, passamos para um que é frágil, ansioso, não linear e incompreensivo. Então, ou seja, há pouco tempo atrás nós tínhamos linearidade, nós tínhamos crescimento, nós tínhamos exponencialidade. Hoje, tudo já não é mais tão linear, já não temos aquela linha a seguir, aquele norte a irmos, né? Então, para que isso não impacte as nossas empresas e a nossa vida, como que a gente consegue se preparar com os nossos colaboradores para circunstâncias tão distintas, né? O modelo BANI, então, é uma forma que busca melhor enquadrar e responder o estado atual do mundo. Algumas das mudanças que vemos acontecendo em nossas políticas, no nosso meio ambiente, na nossa sociedade, em nossas tecnologias, são familiares, mas, ao mesmo tempo, elas são estressantes à sua maneira. Talvez mais do que um tipo do que já vínhamos lidando antes, né? São muitas informações, como eu disse. Mas muitas das convulsões agora em curso já não são mais tão familiares, são surpreendentes e completamente desorientadoras. Então, essas mudanças se manifestam de forma muito rápida, né? E que maneira que a gente consegue estar preparado para lidar com isso que a gente está experimentando, isso que gera um estresse emocional muito grande. E é isso que eu vou tentar apresentar para vocês, qual é a melhor forma da gente buscar se preparar para fazer essa mudança de forma ágil, ok? Então, queremos mudar, né? Por que a maioria das pessoas temem as mudanças? Quantas mudanças as organizações conseguem processar? Chegará um momento com menos mudanças? E se as pessoas não puderem mais aceitar ou lidarem com as mudanças, como que a gente vai fazer? Certo? São algumas perguntas que a gente pode se fazer. Podemos esperar o mesmo dos mais velhos e dos mais jovens? Qual que é a dificuldade dos mais velhos com relação à mudança e qual a facilidade ou a dificuldade dos mais novos com relação à mudança, né? Agora que eu já dei uma contextualizada com relação à diferença entre o mundo VUCA e o mundo BANI, é importante saber que a gente está vivendo um mundo de rápida mudança. E para sobreviver, nossas organizações
precisam estar atentamente, estar toda hora se inspecionando e se adaptando ao que está acontecendo no mercado. Muitas vezes isso resulta em mudanças profundas da forma como trabalhamos e nos organizamos. Muda a estrutura, muda processo, muda os modelos de negócios, tem que estar toda hora se adaptando aos novos requisitos. Além disso, as pessoas também precisam mudar, elas precisam se adaptar, pois se a gente não conseguir processar a mudança em nós mesmos, como é que a gente vai conseguir levar essas mudanças para as nossas organizações, para as nossas políticas, para as nossas famílias, para um cenário globalizado? Então, antes as empresas norteavam seu planejamento estratégico pelo modelo VUCA. Só que o acrônimo se estressou tanto que se transformou no modelo BANI. Então, muitas empresas globalizadas já estão utilizando o modelo BANI para fazer o seu planejamento estratégico. Então, como nós vimos na minha apresentação lá do ano passado, onde a gente focou muito em planejamento estratégico, gestão de mudança, mudança ágil, requer o quê? Planejamento. E o planejamento tem que estar aliado a um planejamento estratégico. Quando eu falo planejamento estratégico, não é só o planejamento estratégico com relação às empresas, às organizações, mas o planejamento estratégico de nós, das pessoas, ou seja, o que nós estamos planejando para nós mesmos, né? Quais são o que eu tenho que fazer para me preparar para viver neste mundo globalizado, com incertezas? Como é que eu vou fazer para controlar a minha ansiedade? Como é que eu vou fazer para entender o contexto em que eu estou vivendo hoje, tanto na sociedade, tanto quanto no meio empresarial? Então, são as mudanças que a gente tem que ter. Hoje, as pessoas não se importam com as mudanças, mas não gostam de ser mudadas. É um paradigma, né, da humanidade, né? A grande parte do ser humano, ele é avesso à mudança. Nós nos colocamos muitas vezes numa zona de conforto e não queremos mudar. Seja essa zona de conforto numa relação pessoal, familiar, seja essa zona de conforto num modelo profissional. E isso temos que buscar evitar, tá? Então, uma organização adaptável apenas responde às mudanças, enquanto uma organização transformacional prospera com as mudanças. Então, isso é uma frase que eu gosto de falar muito nas minhas aulas, que a gente não basta a gente ser adaptável, né? Quando eu vejo os meus alunos e pergunto características pessoais ou nos ambientes de trabalho na qual eu acabo participando de muitas empresas, todo mundo diz, não, nós nos adaptamos bem, nós somos ágeis, a gente se adapta de forma fácil. Não, adaptar-se é a gente tentar se moldar ao que está acontecendo. Nós temos que nos transformar, né? Nós temos que mudar a forma como a gente vê as coisas e como a gente interage com o que está acontecendo no mundo. Então, não basta só adaptar. A gente tem que, dentro de um processo de adaptação, a gente se transformar também. Então, quais são as fases, né? As 4 fases que a gente tem de um processo de mudança? Primeiro, a negação. Algumas pessoas agem como se a mudança não fosse acontecer, né? Nós vemos isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, e nós vimos isso na pandemia. Quando a pandemia nos iniciou, quando vieram-se as notícias com relação à pandemia, ainda dos primeiros casos lá na China, todo mundo achava que isso não ia chegar aqui, não ia chegar no Brasil, não ia chegar na América do Sul, e rapidamente a gente viu que isso aconteceu. Então, a primeira fase é a negação. A segunda fase é a resistência. Então, nessa fase, o que mais vemos é o comportamento que reflete a ansiedade em relação ao futuro. Então, mesmo vendo que está tendo mudanças, as pessoas continuam resistentes. A terceira fase é a exploração, ou seja, é aí sim começar a identificar as oportunidades de mudança, ou seja, o que eu posso fazer para poder mudar efetivamente. E a quarta fase, né, é o compromisso com a execução da mudança. Ou seja, se eu decidir que eu vou mudar, se eu vi uma oportunidade de mudar, eu preciso me comprometer com esta mudança. E isso também acontece na nossa vida pessoal. Basta ver para mim, eu várias vezes tentei me comprometer com uma mudança alimentar, tentar fazer mais esportes, perder uns quilinhos,
e é difícil a gente conseguir se comprometer com a mudança. É difícil a gente sair de um estado que a gente está de conforto, né, e buscar a negação, buscar a resistência para conseguir aderir a explorar oportunidades e se comprometer com uma mudança. Então, no contexto corporativo, podemos definir que a gestão de mudança é um conjunto de ações que são tomadas na intenção de conduzir da melhor maneira possível as transformações pelas quais a empresa precisa passar. Então, buscamos organizar e estruturar o processo de transição que vai levar a empresa do estado A para o estado B, em determinado aspecto. Esse processo pode ser aplicado, por exemplo, quando há trocas de lideranças, né, dentro de uma organização, dentro de uma universidade, a adoção de novas ferramentas e equipamentos, tecnologia, infraestrutura, fusão com outra empresa, contratação de novos colaboradores, mudança de posicionamento e assim vai. Basicamente, ela serve para garantir que as transformações ocorram sem gerar impactos negativos para a empresa e para seus colaboradores. Mas, de fato, o que é a gestão de mudanças em si? A gestão de mudanças em si, ela é mais do que simplesmente comunicações, né? Por que a gente tem que fazer a gestão de mudança? A gente costuma dizer que enviar um e-mail na segunda-feira para um treinamento que vai ocorrer na terça-feira de uma mudança que está para acontecer na quarta, não é gestão de mudança. E isso é um dos principais motivos porque as mudanças falham. Ou seja, a mudança simplesmente não é comunicar. Não é eu comunicar nesta segunda, que amanhã eu tenho um treinamento, que na quarta a gente vai ter uma mudança de processo. Isso é só comunicação, isso não é gestão de mudança. E muitas vezes é isso que ocorre nas organizações e por isso que as mudanças elas falham, porque não houve um bom plano de comunicação, que isso faz parte da gestão de mudança, sim, mas só isso não é o suficiente. Apoiar as pessoas na organização em suas transições individuais do estado atual para o estado futuro e entender o que é necessário para influenciar cada pessoa e abraçar, adotar a mudança. Então, isso é um dos principais fatos que auxiliam na mudança. Isso que nós estamos fazendo hoje, o evento que está sendo organizado, está trazendo e compartilhando informações ricas de diversas pessoas que estudam diariamente esses cenários, justamente para que as pessoas recebam estas informações e com essas informações elas estejam mais preparadas para participar dessas mudanças. Aí sim as nossas mudanças vão ser ágeis. Desta forma, as organizações, nós, pessoas, podemos aumentar significativamente as chances de sucesso dos projetos de mudanças nas quais nós vamos estar envolvidos. O modo como a gente gerencia as mudanças causa impacto nas coisas que mais importam para a organização, incluindo seus colaboradores, seus clientes e a sua lucratividade. Então, além de tudo isso, nós temos que capacitar as pessoas para elas estarem preparadas às mudanças, né? A gente vê muitos treinamentos nas empresas com relação a processos, procedimentos, a ferramentas de trabalho, mas nós não vemos as empresas investindo nas mudanças, na gestão de mudanças, no treinamento, seja ele de capacidade técnica ou, inclusive, emocional, com apoio de psicólogos, para que as pessoas possam estar preparadas para a mudança. Aceitar a mudança, a necessidade da mudança, não é fácil. E é por isso que muitas vezes não dá certo. A nível empresarial, a nível governamental, a nível educacional, hoje a nível global. Então, aplicar mudanças não é fácil. Se fosse fácil, né, todo mundo faria. A questão-chave aqui é qual que é a porcentagem dos resultados gerais que dependem da adoção do uso da gestão de mudança. Ou seja, qual que é o ROI, qual que é o percentual que a gente tem
com relação aos resultados de uma gestão de mudança. Então, com a gestão de mudança, nós temos 6 vezes maior probabilidade de atingir os objetivos do projeto, seja o projeto qual for, o projeto da organização, o projeto pessoal, de uma viagem, de um estudo, de uma pós, de um doutorado, né? Nós temos 5 vezes mais provável que se mantenha em dia ou adiantado o nosso projeto, ou seja, de que ele não atrase, de que ele não fique para trás, né? 2 vezes maior probabilidade de permanecer dentro ou abaixo do orçamento. Ou seja, quando a gente faz uma gestão de mudança, é muito difícil, né, que a gente estoure o orçamento, que a gente gaste mais daquilo que havia planejado. E, mais uma vez, o que a gente volta a falar na palavra? Planejamento, né? Então, gestão de mudança nada mais é do que planejar, né? Não temos como gerir algo que não foi previamente planejado. Se nós simplesmente sairmos fazendo, deixa de ser o que a gente costuma dizer aqui no Brasil, planejamento, e vira fazejamento, que é o ato de sair fazendo sem antes se planejar. Com isso, a gente tem uma entrega do ROI pelas pessoas, né, que é o retorno sobre os investimentos que foram feitos, né, para garantir o resultado dos projetos. As pessoas, elas adotam as mudanças de forma mais rápida, completa e eficiente. Mantenham-se os envolvidos na organização durante a mudança disruptiva. A gente entende por que as mudanças estão acontecendo e possuem o tempo e as ferramentas para embarcar e sentirem ouvidos e apoiados no processo de mudança. Ok? Com a gestão de mudanças, então, as pessoas se sentem preparadas e suportadas para auxiliar neste processo de mudança. Sem a gestão de mudança, o que a gente tem ali? Quando as pessoas elas são surpreendidas pelas mudanças, quando elas não estão preparadas, quando elas não foram preparadas para a mudança, há falha nos resultados dos projetos, né? Os cronogramas não são atendidos, ou seja, as etapas, as tarefas não são realizadas, e os custos adicionais são necessários, ou seja, gasta-se mais do que se queria fazer. A gente vê isso muito, não nas empresas privadas, mas a gente vê muito isso nos governos. Por que as obras dos governos elas sempre custam mais caro do que aquilo que elas foram previamente orçadas, né? Falta de engajamento, falta de treinamento, falta de capacitação, falta de planejamento, certo? E a baixa adoção e o uso devido da falta de engajamento, ou seja, quando as pessoas não estão preparadas, quando não se tem um planejamento com relação à gestão de mudança, as pessoas não se engajam, elas não participam, elas não querem participar. Né? Quais são, então, os modelos de gestão de mudanças tradicionais? Né? Muitas vezes os meus alunos me perguntam, mas Gerson, como que eu posso fazer a gestão de mudança? Como que eu planejo a gestão de mudanças? Existem várias formas da gente fazer gestão de mudança. A gestão de mudança, ela pode seguir modelos tradicionais, né, que são os processos de gestão de mudanças que surgiram lá nos anos 60, que já são utilizados hoje e difundidos, que é a mudança de Lewin, né, que é um psicólogo alemão que se refugiou nos Estados Unidos, né, e que contribuiu muito com a mudança, onde ele trabalhava com algumas etapas, né, que é o descongelar, né, uma atividade dentro de uma empresa para entender o que precisa ser mudado, a fase de mudança e a fase depois de congelar, é que depois que já foi identificado o que tem que ser mudado, se congela para se fazer a mudança. Isso segue muito o modelo de PDCA, né? Que é justamente, vem da parte de planejamento. O modelo ADKAR, né? Que foi criado por Jeff Hyatt, que é uma sigla, também é outro acrônimo, né? do inglês, que vem da parte de conscientização, o desejo de participar e apoiar a mudança,
né, a parte do conhecimento, né, de replicar, de treinar para que a mudança seja executada, a capacidade, né, o água de cara ali, da habilidade, né, de implementar a mudança, né, e a parte de reforço, ou seja, assegurar que a mudança, ela, depois de que ela ocorreu, ela vai ser implementada e ela vai ser realmente executada. Tá? E o terceiro modelo tradicional é o modelo das 8 etapas, né? Que foi desenvolvida e escrita, né, no livro Leading Change, Dr. John Kotter, né, que é amplamente difundido, que lista uma série, né, de etapas, 8 etapas a serem seguidas para fazer essa mudança. Mas o que eu costumo recomendar é que cada empresa, cada organização analise seu ambiente para identificar qual que é a melhor forma, qual que é a melhor maneira, qual que é o melhor modelo para se fazer uma gestão de mudança. Pode ser o modelo do mais simples ao mais complexo, ou pode ser o modelo híbrido, que é unir o que há de melhor em cada um desses modelos para criar um cenário de mudança que facilite que a organização ou que o governo consiga fazer a sua gestão de mudança de forma efetiva, né? Então, não existe um modelo certo ou um modelo errado. Existe aquele modelo que melhor vai se adaptar, que vai atender a necessidade e o perfil da empresa. Errado mesmo é não fazer o planejamento e a gestão de mudança, pois para fazer uma gestão tem que existir um escopo e para executar esse escopo necessita um planejamento. Então, ou seja, não existe modelo certo, não existe modelo errado, não existe um modelo melhor, esse modelo é melhor, esse modelo é pior. O errado é não fazermos. Ou seja, temos que fazer, nem que seja um checklist, nem que seja num papel, né, num pedaço de papel, temos que planejar, identificar o que tem que ser mudado, o que nós vamos mudar nas nossas vidas ou na nossa organização. Então, para construir a capacidade de mudança, eu, particularmente, gosto de trabalhar com um modelo de gestão híbrida, porque ele atende à realidade da empresa e do seu negócio. O modelo híbrido é pegar o que há de melhor, né? É utilizar ferramentas que estão disponíveis hoje no mercado, né? Começar, nem que seja com um Canvas, né? Com algumas informações que nós temos disponíveis hoje. Então, faça um planejamento detalhado. Para que a gestão de mudança organizacional seja bem sucedida, é importante contar com um planejamento bem detalhado sobre as etapas de transição e responsabilidade de cada envolvido e o resultado que se espera alcançar. Segundo, promova uma comunicação transparente. Toda mudança está sujeita a um certo nível de resistência por parte de todo mundo, de todos os envolvidos. Então, é extremamente importante estabelecer uma comunicação clara e eficiente com todos os envolvidos no projeto. Passar feedbacks, garantir a cooperação e engajamento. Além disso, cada gestor, cada líder, cada responsável por uma gestão de mudança precisa manter sempre as portas abertas para ouvir o que os colaboradores têm a dizer, com sugestões e, principalmente, ouvir as críticas. Tá? Invista em treinamentos, ou seja, dependendo do tipo de mudança que vai ser implementada, pode ser necessário efetuar treinamentos com as equipes para que elas possam estar devidamente capacitadas para as novidades que poderão fazer parte. Ou seja, de nada adianta a gente, por exemplo, fazer uma mudança numa plataforma na qual a gente vai apresentar uma aula à distância, um EAD, né? Sair da ferramenta, hoje estamos usando o Zoom aqui, e partir para uma outra ferramenta, se as pessoas que vão participar, né, deste evento, que vão ministrar um treinamento ou uma aula, não forem capacitadas. Elas, desconhecendo o uso da ferramenta nova, não vão engajar na mudança, elas vão ter dificuldade de usar a ferramenta. Tendo dificuldade de usar a ferramenta, elas não vão querer usar essa ferramenta. Então, é por isso que, muitas vezes, falha-se, né? Existem falhas nos projetos que as pessoas não foram capacitadas, não foram treinadas. Devemos, então, criar um senso de urgência. É importante que
todo colaborador, incluindo cada um dos níveis hierárquicos de uma empresa, saiba o porquê e a necessidade de implementar essa mudança. Então, tem que ter um senso de urgência. Se eu não tiver um senso de urgência, como é que eu vou medir o andamento desse projeto e desta mudança? Formar as coalizões necessárias, ou seja, toda mudança dentro de uma organização tem que ter coalizão, tem que ter apoiadores, tem que ter pessoas estratégicas que apoiem essa mudança, seja na alta gestão, seja a nível estratégico, tático ou operacional. Estabelecer uma visão, né? Ou seja, a visão é mais do que um objetivo, é um novo estado de coisas que se instalará após a mudança. Ou seja, precisamos ter informações, objetivos, KPIs, indicadores que mostram justamente quais são as mudanças que a gente está implementando e o resultado delas. Sem isso, não se tem a informação necessária de que vai motivar a mudança dentro de um processo geral dessa implementação. Comunicar esta visão. Então, ou seja, voltamos lá para a parte da comunicação, ou seja, de nada adianta criar uma linda visão das conquistas que a empresa quer, né, se não for comunicado aos colaboradores cada pequena conquista que se está atingindo. Empoderar os colaboradores, os participantes da mudança. É fundamental que todos os envolvidos num processo de mudança sintam que realmente podem fazer acontecer a mudança. Por isso, fornecer todos os recursos necessários, software, hardware, treinamento, principalmente disponibilizar tempo livre para se dedicarem às tarefas de mudança. Porque, inevitavelmente, dentro das organizações, fazer uma mudança gera mais trabalho do que aquilo que já fazemos na operação. Ou seja, eu vou ter que fazer as minhas atividades, na qual eu desenvolvo diariamente na operação da empresa, e, paralelo a isso, eu ainda vou ter que fazer tudo aquilo que é necessário para as mudanças. Ou seja, temos que empoderar os colaboradores, disponibilizando tempo para eles poderem fazer essas atividades que não sejam, né, concomitantes com aquilo que eles estão fazendo nas suas atividades diárias. Gerar resultados de curto prazo, ou seja, as mudanças que foram gerando pequenas vitórias, mesmo antes do resultado final da mudança, precisa ser informada. Por quê? Porque isso empolga, isso motiva os colaboradores. Cada pequena vitória, cada pequena tarefa que ela é executada tem que ser comemorada, tem que ser comunicada, para que todos se sintam parte do processo e entendam as pequenas vitórias, as pequenas entregas que estão sendo realizadas. Consolidar as conquistas, ou seja, o que é? Conforme o que eu comentei antes dos resultados, essas conquistas acontecem, é importante que seja comemorado. É importante tangibilizar os ganhos da mudança de cada passo que foi executado no processo. Implementar mudanças na cultura organizacional, ou seja, ao se alcançar a visão de mudança com o fim da parte da implantação, é fundamental que a cultura da empresa absorva os novos valores e comportamentos que foram conquistados. Ou seja, de nada adianta a gente fazer um processo de mudança se dentro da estrutura da empresa, da sua missão, da sua visão, dos seus valores, isso não for implementado como uma mudança cultural organizacional. Ou seja, toda aquela pequena mudança, ela está talhada a ser momentânea, ou seja, a um insucesso. Ela vai funcionar num determinado momento e depois, com o tempo, vai se perder, né, justamente essas informações. Ou seja, vamos sempre buscar inovar, renovar, criar a necessidade de mudança. Só assim vamos estar um pouco mais preparados. Aplicar, então, eu sempre tenho uma dica que eu digo para os meus alunos, que é aplicar os princípios da gestão de mudança antes, durante e depois de um projeto pode ajudar muito a obter os resultados desejados sobre os investimentos dos projetos. Ou seja, todo e qualquer projeto de mudança, seja pessoal, seja organizacional, tem um investimento, tem custo, nem que seja o custo do nosso tempo, né?
E precisamos tangibilizar isso, precisamos, né, fazer a gestão do nosso tempo, do nosso dinheiro, para podermos ter a melhor lucratividade, que nem sempre essa lucratividade ela é só financeira, mas ela é de resultados, resultados profissionais, pessoais, né, e até mesmo, né, a nível familiar. A gestão das partes interessadas, ou seja, como é que a gente faz a gestão das partes que são interessadas com relação à gestão de mudança? Definir claramente a mudança e alinhar os objetivos do negócio com todos aqueles que estão participando. Determinar os impactos e quem vai ser afetado por essa mudança, né? Então, se eu vou mudar algo na minha empresa, quem que vai ser impactado? É os meus colaboradores, são os meus acionistas, são os meus fornecedores, né? Quando o governo muda alguma coisa, alguma lei, alguma alíquota, os impactos que isso traz para dentro da organização, né? O que isso nos custa, né? Desenvolver uma estratégia e um bom plano de comunicação, fornecer treinamento efetivo, implementar uma estrutura de suporte, né? E mensurar e acompanhar os processos de mudança, né? Então, isso é muito importante que a gente consiga fazer todo este acompanhamento. Ok? Então, isso vai trazer, nessas rotinas de trabalho, de gerir as partes interessadas, um engajamento maior de todos os participantes. Então, uma metodologia estruturada e flexível. As organizações adotam a disciplina de gestão de mudança de maneira diferente de acordo com sua necessidade, tipo, capacidade, competência e tamanho, né? Mas como fazer a gestão ágil e manter os processos da empresa sem engessarmos os mesmos? Então, isso é o que muitas vezes me perguntam, né? Gerson, mas como é que eu vou ser ágil, né? Eu preciso ser rápido, né? E, ao mesmo tempo, não engessar os meus processos que me impedem de ser rápido, me impedem de ser ágil. E aí é que nós voltamos novamente ao planejamento. Se a nossa equipe de colaboradores ela conhece os seus processos de trabalho, se a gestão de mudança foi planejada, se as pessoas foram devidamente capacitadas e treinadas, e se foram devidamente comunicadas, elas sabem o que tem que mudar, né? Para que vamos mudar, como que vamos mudar, né? Quando que vamos mudar, é um 5W2H ali, as perguntas, né? Que, como, quando, onde, quanto que isso vai custar. Nós respondermos todas essas perguntas, a gestão da mudança ela vai ser ágil. Sendo ágil, ela automaticamente ela vai ter eficiência e não vai engessar processo em nenhum procedimento. Ou seja, nós vamos trabalhar com os processos e procedimentos que devidamente foram planejados e que as pessoas estão cientes que elas têm que executar. Agora, quando não se tem planejamento, quando não se tem a preparação, quando não se tem a comunicação, a mudança é feita de qualquer maneira. Aí os processos, os procedimentos engessam essa mudança, porque eles não foram previstos, e aí tudo aquilo que tem que se fazer é diferente daquilo que se estava fazendo. E aí é que gera o caos dentro das organizações, ou seja, como que eu vou fazer algo que eu preciso fazer hoje, sendo que o meu processo até então ele era diferente? Isso acontece quando a empresa ela não foi devidamente preparada para esta mudança. Então, o nível de projetos e iniciativas, a aplicação de um processo estruturado, um conjunto de ferramentas para liderar o lado humano da mudança para alcançar o resultado desejado no nosso projeto. Ou seja, todo mundo me pergunta, mas Gerson, gestão de mudança ágil é complexo, tem muitas mudanças, muitas ferramentas, é muita coisa que tem que ser feito. Não, gestão de mudanças parte, a princípio, das pessoas que vão fazer a mudança. E é muito mais fácil a gente fazer uma mudança quando a gente constrói essa mudança junto com as pessoas. A nível organizacional, então, uma competência de liderança para permitir a mudança dentro da organização e uma capacidade estratégica para aumentar a nossa capacidade de mudança e responsabilidade. Ou seja, voltamos novamente ao que vimos no ano passado, planejamento estratégico. Se uma empresa não tiver um tópico lá no seu planejamento estratégico
onde tem uma equipe de gestão de mudança, vai ter problemas. Porque constantemente as empresas têm que estar lidando com a adaptação e com a mudança para atender às necessidades do seu negócio no dia a dia. Mudanças que impactam desde o fornecimento da matéria-prima ocorrida devido à guerra da Rússia, o aumento e a variação dos preços por causa do câmbio, da mudança do dólar, e assim vai. Mudar não mudando, tá? Metas individuais. Ou seja, hoje não se tem mais desculpas para não conhecermos os cenários das coisas, ou seja, basta a gente ler, a gente estudar, a gente trocar experiências, não acreditar em tudo que está vendo, nas fake news, né? Vamos exercer a nossa curiosidade. Organizem-se, né? Façam o seu próprio planejamento estratégico pessoal. Não esperem pelos outros, façam parte de um processo de mudança, começando por mudar vocês mesmos. Experimentem-se, façam coisas novas, saiam da sua zona de conforto, seja ela pessoal ou profissional. Para as empresas que querem se organizar, alinhem suas mudanças de acordo com os impactos externos e internos que possam impactar o seu negócio conforme o planejamento estratégico da empresa, nem que seja fazendo uma análise e um modelo de SWOT. Ser ágil, ser mudancialista é ter um forte senso de se indignar com o mesmo, com o fator de se fazer sempre da mesma forma e querendo que o resultado seja diferente. Eu vou em muitas empresas e vejo as pessoas dizendo: ah, mas as coisas não mudam. Mas não vão mudar mesmo. Vocês fazem a mesma coisa sempre do mesmo jeito. Então não vai mudar. Vocês têm que começar a fazer as coisas de forma diferente para ter resultados diferentes. Ou seja, errem, aprendam com esses erros para que as próximas mudanças sejam mais fáceis. Quando se tenta mudar algo e se falha, nunca perdemos. Ou acertamos ou aprendemos, tá? Então, eu deixo uma mensagem final para todos aqui e vamos a algumas dúvidas, se tiver tempo para respostas, que a nossa versão de hoje seja pior que a nossa versão de amanhã, porque significa que a nossa versão de amanhã vai estar melhor, ou seja, nós mudamos, nós crescemos. Só assim seremos parte de processo de mudança, né? E de nada adianta mudarmos não mudando, apenas para seguirmos tendências. Então, tem muita gente que diz que muda, mas, na verdade, não está mudando, ela está seguindo tendências, né? Nós precisamos entender o que é seguir uma tendência, seja ela local, seja ela globalizada, do que a gente fazer as nossas próprias mudanças, né? E mudanças só são mudanças quando nos desprendemos do hoje pensando no amanhã. Ok? Vocês temos tempo para algumas perguntas, algumas dúvidas? Doctor Gerson, gracias por su importante ponencia. A continuación, voy a formular algunas preguntas. Actualmente, ¿cuál es el principal rol de un líder en una organización para que la empresa pueda adaptarse ágilmente a este entorno BANI? Perfeito, ótima pergunta. Todo gestor, todo líder já começa por estar buscando se preparar para a mudança, ou seja, se ele quer mudar para ele se adequar ao modelo BANI, ele tem que buscar se capacitar. O que é se capacitar? É entender o cenário no qual a organização ela está envolvida. E tudo que está lá fora, que impacta a organização externamente e internamente. Então, se adaptar, um gestor fazer uma mudança, se adaptar ao modelo BANI, é entender, num cenário global, o que o BANI impacta na sua organização. Porque nós temos organizações que são locais e que muitas vezes o gestor, o líder, ele entende que eu não exporto, eu não importo, eu não vou ser impactado pelo BANI.
Não, ele é impactado, porque a mudança globalizada vai impactar no seu governo, que vai impactar em taxas, em câmbios, vai impactar na matéria-prima, no seu produto ou no seu serviço. Ou seja, a primeira coisa que ele tem que fazer é entender o cenário da organização dele. Então, uma boa análise de SWOT, onde ele vai poder identificar os pontos fortes, os pontos fracos, né? as fraquezas, as certezas, o que impacta internamente e externamente a empresa dele, já é um bom começo. Gracias, doctor. Otra pregunta. ¿Por qué es importante la gestión del cambio en las organizaciones? ¿Hay algún proceso que determine un tiempo establecido o simplemente tiene que ser un cambio muy ágil? Excelente pergunta. Olha, parabéns a quem estão fazendo as perguntas. Todo projeto, né? Todo projeto, ele tem um começo, um meio e um fim, por menor que seja. Para planejarmos alguma coisa, tem que se ter este projeto, tem que se ter este escopo bem definido, tem que saber o que precisa ser feito. Então, um projeto ele pode ser curto, pode ser um projeto de uma semana, ou pode ser um projeto de um mês ou um projeto de um ano. E esse projeto pode estar identificado dentro do seu planejamento estratégico. Agora, a gestão de mudança ágil, ela só funciona quando a gente tem a devida identificação do projeto, ou seja, do escopo. O que precisa ser feito, o que precisa ser mudado. Nem que esse projeto seja feito, como eu disse, um checklist, né, ali num papel ou no celular, né? Ou seja, eu vou dar um pequeno exemplo, se vocês me permitem. Quando eu vou no mercado fazer compras, certo? Se eu tiver uma lista de compras, eu vou ser muito mais ágil, né? Eu vou fazer a compra de forma assertiva, eu vou comprar aquilo que eu preciso levar para minha casa que está faltando. Agora, se eu for do mercado sem uma lista de compras, o que vai acontecer? Eu vou demorar mais, porque eu vou ter que procurar as coisas que eu preciso comprar, talvez eu não lembre de tudo que eu tenho que comprar, vou comprar coisas que eu não precisava comprar, e com certeza coisas que eu precisava comprar eu vou esquecer. Tá? Então, isso acontece muito. Então, um planejamento de uma mudança ágil, ela começa justamente identificando a necessidade. Então, se um projeto é curto, é pequeno, se a mudança ela é pequena, é algo simples, não necessita se planejar muito, mas basta termos um checklist, termos uma lista do que temos que fazer. Gracias, doctor. Y a continuación, la última pregunta. ¿Conoce usted algún caso de alguna empresa en Brasil que esté adaptándose a este entorno BANI? ¿Y cuáles han sido los resultados? ¿Y en qué sector considera que es el más importante aplicar este processo BANI? Perfeito. Outra ótima pergunta. No ano passado, quando eu apresentei o planejamento estratégico, eu usei como case a Delta Fire, a qual é a empresa em que atuo, e sou responsável pela parte do planejamento da empresa, onde mostramos a gestão híbrida e como se faz um planejamento estratégico no modelo da indústria 4.0. Hoje, a Delta Fire ela já está preparada e aplicando o modelo BANI em toda a sua organização. Apesar de ser uma empresa líder dentro do seu segmento a nível de Brasil e trabalhar somente no mercado interno, nós não exportamos os nossos produtos, nós fomos impactados pela guerra da Rússia, aonde os componentes eletrônicos em que nós utilizamos, os nossos insumos, começaram a faltar no mercado. Né? Então, tivemos que nos organizar internamente, entender aonde que estavam as nossas fraquezas e, de forma ágil e assertiva, mudar os nossos projetos internos e muito daquilo que a gente produzia fora ou a gente importava, começamos a desenvolver internamente. Ou seja, a nível de ROI, de resultado financeiro,
É muito fácil a gente trazer uma tecnologia, um produto fabricado em alta escala da China e vender no Brasil mais barato. É mais cara a mão de obra no Brasil eu fabricar aqui. Mas eu tinha dois caminhos. Ou buscava o meu insumo lá fora que estava em falta, ou eu desenvolvia novas tecnologias e fabricava aqui internamente. Então, a nossa resposta ao mundo bunny, de incerteza, de ansiedade, de volatilidade, de não termos uma não linearidade, foi desenvolver a nossa tecnologia internamente, produzir as tecnologias nas quais a gente disponibiliza, e estamos migrando a nossa tecnologia, que até 3 anos atrás, 4 anos atrás, era 100% hardware, para hoje estar 60%, 40% software. Estamos levando as nossas tecnologias para a nuvem, estamos levando as nossas tecnologias para a IoT, a internet das coisas, estamos conectando, trazendo menos dependência das matérias-primas. Gracias, doctor. Definitivamente, en estos tiempos, los proyectos empresariales deben basar sus decisiones en un entorno BANI, para que esas decisiones puedan contribuir a la visión, misión y los objetivos y metas de la organización. A continuación, agradecemos su participación y se le hace entrega de un certificado de reconocimiento a esta ponencia en este 5º Congreso Internacional de Ciencias Administrativas y Económicas. Gracias, doctor Gerson, por compartir valiosa información que nos permite a cada uno de los participantes en este evento fortalecer nuestra formación profesional. Gracias y hasta una próxima oportunidad. Éxitos. Gracias. Un abrazo. Saludo. Continuando.